Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais este encontro do Aulas da Vida. Eu sou Alcides e mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos juntos. É sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui. Estamos no mês de agosto lilás, mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. Hoje faremos algumas reflexões sobre o tema: o que é ser pai? Sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferecem a doutrina espírita. Dai-nos, Pai, momentos de muita paz e que encontremos aqui o conforto e o esclarecimento que necessitamos. Quando meu filho nasceu, percebi por algum tempo e me perguntando se eu seria capaz de uma tarefa tão grandiosa como ser pai. Com o passar dos meses, fui percebendo que, na verdade, ninguém está preparado para uma tarefa de tamanha responsabilidade e de bênção. Iniciaremos nosso estudo de hoje com uma reflexão proposta pelo espírito André Luiz, adaptada do livro Vivendo a Doutrina Espírita, uma obra que traça comentários sobre as questões dos livros dos Espíritos. Examine sua conduta perante os filhos, diz ele. Você é um pai rígido, não dialoga, não se abre, mas sempre se impõe. Você é um pai desatento, que não liga, que não se interessa, mas sempre disfarça. Você é um pai ausente, que não corrige, não proíbe, mas sempre permite tudo. Você é um pai exigente, que não ensina, que não orienta, mas sempre manda. Você é um pai insensível, que não sorri, que não se aproxima, mas sempre permanece distante. Você é um pai indiferente, que não abraça, que não afaga, mas sempre se afasta. Você é um pai impaciente, que não tolera, que não se controla, mas sempre se irrita. Você é um pai violento, que não conversa, que não aconselha, mas sempre agride. Bem, se você respondeu sim para alguns desses questionamentos, saiba, é hora de mudar. Alguns comportamentos, amigos, serviram no passado, mas não nos servem mais. Mude! Houve tempo que jogávamos papel no chão das ruas e nem nos incomodávamos, parecia certo. Esse comportamento não serve mais. Hoje você guarda o papel no bolso e descarta no lugar certo, recicláveis. Por quê? Por que você faz isso? Porque você evoluiu e jogar papel no chão já não lhe serve mais. Violência doméstica também não nos serve mais. Violência física, psicológica, sexual, moral. Nós não somos seres primitivos, impondo-nos com uma clava na mão. Nós evoluímos e estamos à porta da transição planetária. Porém, amigos, esses questionamentos de André Luiz não nos chamam à culpa. Nos convidam sim a identificar pontos de melhoria em nosso comportamento, porque a culpa paralisa. E a vontade de superação, essa sim é que faz crescer. Examinaremos agora alguns comentários traçados no livro Momentos de Meditação, por Joana de Ângeles, que faz considerações sobre a culpa e a consciência. Ela diz: a existência terrena é toda uma oportunidade para o enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de uma nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento,
de conquista. Saber utilizá-los é o desafio, é o grande desafio para a criatura que aspira uma evolução espiritual. As lembranças negativas debilitam o entusiasmo para as ações edificantes, que são as únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Então, deste modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade, responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Saia da forma do arrependimento e haja de maneira correta e edificante. Reabilite-se do erro através de ações novas, que representam o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas resolverá todos os débitos morais que você contraiu perante a divina consciência. Portanto, lembramos, o importante não é a quem se fez o bem ou a quem se fez o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, ações reabilitadoras que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Assim conclui Joana de Ângeles. Vemos que um novo padrão vem se estabelecendo na sociedade, sendo cada vez mais bem aceito. Esse padrão é a paternagem. Mas o que seria isso? Segundo pesquisadores da área comportamental, esse novo tipo de pai não é apenas aquele que ajuda a cuidar, mas é o que efetivamente cuida, sem se descuidar do carinho. Estudos verificam que o novo tipo de pai é algo inédito na história da humanidade e da sociedade ocidental. O modelo de paternagem ainda é considerado uma exceção, mas já se mostra presente em muitas famílias, mudando um paradigma de comportamento e a relação entre pais e filhos. Agora lançamos uma pergunta. Pode-se considerar a paternidade uma missão? Esse é um questionamento apresentado também por Kardec no livro da Codificação. E você, o que acha a respeito disso? Seria a paternidade uma missão? E agora respondam, o que é ser pai? Nos apoiando aqui no Evangelho, lembramos um trecho da carta de Paulo a Timóteo, que diz: se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente com sua família, essa pessoa, ela negou a sua própria fé, e é pior do que aquele que nem crê. Esse texto nos leva ainda à questão 775 de O Livro dos Espíritos, a qual diz que o relaxamento dos laços de família tornam mais intenso o egoísmo, o grande chaga da humanidade. Entendemos que os problemas da nossa sociedade e os fatos de muitos nem suportarem a própria existência e derem fim a ela decorrem da falta de um projeto familiar. Mas examinemos a questão 582 do Livro dos Espíritos. Verificamos aqui, quando questionados sobre o papel da paternidade, os espíritos respondem: é incontestável tratar-se de uma verdadeira missão. É um grande dever, é uma grande responsabilidade para com o futuro. E prosseguem: Deus colocou filhos sobre a tutela dos pais,
a fim de serem orientados no caminho do bem. Vamos destacar aqui uma definição que já aparece nessa questão. Pai é aquele a quem Deus confiou a tutela de um filho. Observem a abrangência dessa resposta do Livro dos Espíritos, porque ela vai além da geração de um corpo físico. Chamamos a atenção da ausência de limites na resposta. Vejam, pais são todos aqueles a quem Deus confiou a tutela de um filho seu. E o Livro dos Espíritos já trouxe essa definição. Mas continuemos ao estudo dessa questão. E ela segue dizendo, a fim de que sejam orientados no caminho do bem. Vejam que foi destacado agora o objetivo da paternidade, já que a definição já tivemos, e diz, qual é o objetivo? Dirigir os filhos no caminho do bem. Vejam que a direção nos foi dada. Não tratamos aqui de qualquer caminho. O objetivo é bem claro. No caminho do bem. Já sabemos quem são os pais. Vejamos outros questionamentos. Quem são os filhos? Todo filho é um ser imortal que vive na Terra experiências retificadoras, com um passado de conquista, com um passado de fracassos espirituais. É um ser espiritual, criado por Deus, que ora vive no plano do espírito e ora respira no corpo material. Nossas tendências e inclinações, tanto de pais quanto de filhos, precedem de nós próprios e instituem conquistas. Conquistas acumuladas ao longo da nossa caminhada evolutiva, através das diversas encarnações pelas quais passamos. Nosso destino é toda a perfeição de que somos suscetíveis. Para isso, contamos com todo o tempo que for necessário, pois o nosso esforço de aperfeiçoamento não se limita apenas a esta existência terrena. No corpo ou fora dele, na vida de espírito, prosseguimos o nosso aperfeiçoamento, a nossa caminhada da conquista da felicidade. Bom, retiramos dessa questão o que vamos destacar. Pais são todos aqueles a quem Deus confiou a tutela de um filho teu, a fim de que sejam orientados no caminho do bem. Ambos, pais e filhos, são espíritos em evolução. Ambos estão em aprendizado, ambos educam-se, mas ao pai cabe o papel de facilitador nesse processo educativo, nesse processo de crescimento espiritual e moral de seu filho. Lembrando aqui que a educação é uma porta trancada por dentro. Cada um tem sua chave. Eu me atrevo a dizer que a criança empresta a sua chave temporariamente aos pais, mas haverá de resgatá-la em futuro bem próximo, em tão pouco tempo, porque no turbilhão da adolescência ele lançará ao chão todos os quebra-cabeças montados na sua infância e haverá de remontá-los sozinho, com aquilo que aprendeu. Vamos retomar a questão 582 e ela segue. Deus facilitou a tarefa dos pais, dando ao organismo infantil uma organização delicada que a torna propícia à aprendizagem. Aqui, os espíritos se referem ao período do 0 aos 7 anos, lembrando que o período encarnatório se completa aos 7 anos. No livro A Gênese, vemos um esclarecimento dizendo que o perispírito se une molécula a molécula ao corpo que se forma. Ora,
Existe algum amparo científico que justifica essa afirmação? Sim. Aos 7 anos, todos os sistemas orgânicos estão desenvolvidos. E neste momento, eu já tenho todas as células para que eu possa afirmar que a ligação do corpo ao perispírito se processa molécula a molécula. Na fecundação, somos uma célula que se contrapõe a trilhões de células do perispírito. A encarnação não é instantânea, é um processo que se inicia na fecundação quando há apenas uma célula e se conclui aos 7 anos, quando todos os sistemas orgânicos estão desenvolvidos. Complementando, vem a questão 383, que diz que durante o período da infância, os espíritos se tornam mais suscetíveis à impressão de novos valores, o qual não é assimilado pelo discurso, mas sim pelo exemplo que damos aos nossos filhos no convívio familiar. A plasticidade neurológica apresenta-se pronta para aprender e apreender. Essa é a época que aprendemos as línguas que convivemos, as expressões faciais. O espírito está pronto para receber novos conceitos, novos valores. O espírito tem uma janela de oportunidades na infância para que você, pai, imprima valores novos. Afinal, temos vidas antigas com vários comportamentos que nós consolidamos, alguns bons, alguns ruins, e que nós precisamos, por um processo natural de evolução, migrar para patamares mais avançados da experiência espiritual e moral do ser. Toda vez que nós encarnamos, temos a oportunidade, pela educação familiar, por isso, nascer criança, de ser impresso um novo conjunto de valores. E finalizando o estudo da questão 582, um cenário se apresenta. Quem somos? Pai é aquele a quem Deus confiou a tutela de um filho. Qual o objetivo? Dirigir os filhos no caminho do bem. Identificamos aí facilitadores, deste processo. Porque do 0 aos 7 anos, os espíritos são mais suscetíveis à impressão de novos valores. Outro facilitador, a presença constante de espíritos amigos. Outro facilitador, toda a bagagem contida no Evangelho de Jesus. E ainda toda a bagagem da doutrina espírita. Lembrando, muito importante, as crianças reproduzem o que veem e não o que lhes é dito para fazer. A paternidade, meus amigos, é uma missão e muito importante dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma um corpo físico e retorna ao plano material, revestindo-se de oportunidades para elevar-se. A missão de ser pai, a missão de ser mãe, pela lei de justiça, é igualmente uma obrigação. Nós, pais, também fomos filhos e recebemos de nossos pais a oportunidade de nos materializarmos pelos processos da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelo mesmo caminho, que são processos espirituais criados por Deus. A paternidade é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não cumprem sua tarefa como tutores dos que chegam aos seus lares com o verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois, ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, esquecendo-se de instruí-los. Com o tempo as reencarnações, os pais vão despertando tanto quanto os filhos
e nas junções dos valores todos melhoram pela maturidade. O instrumento primeiro para todas as famílias é o conhecimento do Evangelho de Jesus. Quando ele entra nos lares como carta divina de educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes tornar-se-ão melhores, conscientes de seus deveres junto à família e junto à sociedade. Os tempos estão chegando. Os acontecimentos envernizados pelas paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade. Mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual. A libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais, estabelecidas por Deus e apresentadas aqui na terra pelo Cristo. Devemos buscar a Deus e a sua justiça. Esforcemo-nos para isso, que o resto virá por acréscimo. Os pais devem entender que são agentes de Deus na educação daqueles que o Senhor colocou em seu caminho. Para o Dia dos Pais, para um dia especial para os pais, homenageando o homem, homenageando a paternagem, esse movimento de cuidado, este movimento que se faz de base para a harmonia da família. O pai, a função paterna, é uma função de extrema importância para o desenvolvimento das crianças. Não só das crianças, para o desenvolvimento da sociedade. Não falamos somente dos homens que são pais, falamos da figura masculina, do movimento de paternagem, e no movimento construtivo e de cuidado e de segurança. Não só de sua família, de seus filhos, mas de uma sociedade, lembrando que todos os homens podem ser paz. Paz de uma sociedade crescente, de uma sociedade do porvir, de uma sociedade que será diferente de uma sociedade movimentada pelo progresso, pela construção, pela fraternidade, pela cooperação. O homem, dentro dele estão essas sementes implantadas, o seu movimento e o seu desenvolvimento. O cérebro do homem se desenvolve com as características perfeitas para ter a força, para suportar, para conseguir construir, mediante esforço, a figura paterna. A paternagem é uma força construtora do progresso, do redirecionamento. Temos de mudar, temos de transformar essa figura masculina, usando deste cérebro capaz de olhar para as soluções de uma forma clara e evidente. Hoje, os homens ainda mergulham no uso da força que lhes é inerente. Primeiro, para subjugar o próximo, para subjugar as figuras femininas. Há tantos séculos isso vem acontecendo, causando um desarranjo e uma desarmonia. E, em segundo, para criar um movimento de competição entre um homem e outro. Sai melhor aquele que tem mais força. Subjugar, por sua inteligência, por sua capacidade física, o maior número de homens possíveis. Este movimento, senhores, precisa mudar, ser transformado, precisa ser alterado, precisa ser corrigido, porque não é para isso que os homens, que os pais da sociedade vieram. Eles vieram para ser o alicerce da sociedade, movimento que segura todas as construções e que para isso tem que se despersonalizar. O homem, os homens todos darão as mãos uns aos outros numa força de construção e darão sustentação à força feminina para atingirem juntos o ápice do amor. Esta força masculina, dos quais temos tantos exemplos em nossas sociedades, tantos exemplos que nos mostram como é ser herói, como um herói que tudo suporta em silêncio, um herói que trabalha de forma perfectível dentro do seu lar, um herói que cuida
um herói que se preocupa com a delicadeza do espírito feminino e com a delicadeza das crianças. Quem é ele? O que ele faz? Ele faz atos nobres, ele faz atos virtuosos, ele, ao mesmo tempo, é silencioso. Ele não precisa mostrar quem é, ele não precisa ativar seu ego. Esse é o tipo de pai, esse é o tipo de paternagem que nós precisamos atingir. Ele faz pelo amor do significado, pelo amor da resolução, pelo amor do trabalho bem feito, do trabalho perfeito. É como se o homem fosse a árvore que sustenta a delicadeza da flor, que está na sua copa apontando para o céu. Precisa ser uma árvore firme, mas precisa ser uma árvore participativa e amorosa. Finalizamos com um texto psicografado por Chico Xavier de Emmanuel que se chama José da Galileia. Em geral, diz ele, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentaram na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos companheiros do Cristo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia, um homem profundamente espiritual, que seu vulto sublime escapa à análise limitada daqueles que escreveram sobre a vida do Cristo. Você já pensou no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente na falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender à ordenação humana, cumprindo o decreto de César ou mostrando-o no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a primeira porta da primeira hora. Mas José passou pelo mundo dentro do divino silêncio de Deus. Amigos, agradecemos a atenção de todos que compartilharam conosco estes momentos. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Muito obrigado.